e bem-vindas a mais uma leitura, Srimad Bhagavatam, aqui pelo Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Estamos no terceiro canto, capítulo 3, que é intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Hoje é o verso 27. Então, para quem não está acompanhando, como eu, mas o Srimad Bhagavatam em si é uma literatura muito importante para essa linha, né? Essa escola filosófica, né? Chamada Gaudiya Vaishnava, né? O nome completo, na verdade, é Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava, né? Que desceu, essa é uma linha de sucessão que desce do próprio Senhor Supremo, né? E vai tendo essa conexão com grandes personalidades, né, que alcançaram grande purificação, né, para poder transmitir essa obra. Portanto, ela é chamada de Purana Imaculada. Purana significa antigo, né, e histórias antigas, né? Então, esse é um Purana completamente imaculado, né, que foi transmitido através dessa sucessão, né, de forma assim completamente pura. Isso a gente pode assim comprovar, pode ter a autenticidade, né? Então, portanto, são 12 cantos, né? 12 cantos que revelam a parte mais confidencial do conhecimento transcendental, né, dos Vedas. Os Vedas tratam de muitos assuntos, né? Como, por exemplo, atividades materiais, né? Como a gente se organiza socialmente, como a gente pode obter certo conhecimento para avançar materialmente, estabelecer nossa família, enfim, vários assuntos. Mas o conhecimento mais profundo da qual, isto é, supera todo essa, digamos, todo esse emaranhamento material, né? Porque a gente sabe, se a gente está cultivando a vida material, a gente vai, né, se apegar, vai ter ali um apego, né? Se a gente busca ter uma família, tudo isso vai, né? A gente sabe que prende um pouco, né? Prende do quê? Prende de um foco maior, um foco que transcende tudo isso, né? Por isso que é uma literatura transcendental. E assim, a gente muda o nosso foco de 4 coisas que são ditas que são as 4 metas da vida humana, que é Kama, Artha, Kama, Dharma e Moksha. Então, isto é, ter uma vida religiosa, digamos, regulada, tudo, é uma meta humana. Ter uma vida que nos satisfaça nosso corpo, nossa família, também é uma meta humana. Ter uma vida que busque se desapegar de tudo isso e o que falta? Desenvolvimento econômico. Ter uma vida que prospere materialmente, né? Construir uma bela casa, construir sei lá, até do ponto de vista altruísta, construir um hospital, né? Obter recursos para tudo isso, enfim. Mas tudo isso ainda são metas humanas, né? Que não transcendem, né? Que não nos libertam completamente, que nos elevem a uma plataforma ainda mais elevada, né? Então, a quinta meta humana, ela é completamente transcendental, que é justamente se vincular, né, com o processo da qual a gente pode se relacionar amorosamente, né, intimamente com a personalidade suprema, né, Krishna. Então, dessa forma, Srimad Bhagavatam tem esse propósito, de a gente estreitar esse relacionamento, cultivar. Então, esse é um pouco do Srimad Bhagavatam, para quem não está aí inteirado do assunto, tá bom? Deixa eu dar um alô aqui rapidinho pra galera. Olha, o Maurinho Tim tá sempre por aí, né? Reverências, quanto tempo? O Luiz Carlos também tá sempre por aí, que eu lembro. Reverências. E o professor Nelsinho. Não o conheço, eu acho, mas muito prazer. Me chamo Nanananda. E aqui no YouTube, o pessoal do Google também, muito obrigado aí pela participação. Aqui tem a Jennifer, Shara,
Hare Krishna, bom dia, Jennifer. E a senhora Kai Storm, que está sempre por aí também, reverentes. Então é isso, vamos então dar continuidade aqui à leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Antes de recitar este belo magro, então eu ofereço minhas humildes reverências a Narayana, a personalidade de Deus, a Naranarayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Então, vamos lá. Verso 27. Se puder repetir. Hiranyam Rajathan Shavyam Vashansi Adina Kambalam Yanam Ratham Ibam Kanya Daram Vriti Karum Api. Obrigada. Então o verso diz: Hiranyarajatam Sayam Vasansi Adina Kambalam Yanaratham Ibam Kanya Daram Vriti Karum Api. E a tradução e o seu significado são dados por sua divina graça, Bhaktiara Naravinda, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Os Brahmanas ganharam não apenas vacas gordas em caridade, como também ouro, moedas de ouro, roupas de cama, roupas, assentos de pele de animal, cobertores, cavalos, elefantes, moças e terras suficientes para o seu sustento. Uau, que baita caridade, né? Como estamos aqui nos passatempos do Senhor, fora de Vrindavan, estamos falando de Krishna em sua morada. Então, são assim aspectos muito íntimos da personalidade de Deus. Então, seu relacionamento, por exemplo, com seus pais, né? Com seus amiguinhos, isso é muito íntimo, né? Nenhuma literatura tem isso, como a gente pode ver. Imagina, Deus com seus pais, seus amiguinhos, assim, não tem. A gente conhece os representantes, passatempos dos representantes dele, né? De grandes mestres, avatares, enfim, mestres avatares, né? Que descem do mundo espiritual. Avatar significa aquele que desce, né? Então, mas ele, sim, é muito raro, né? A gente só encontra em literaturas como o Purana Imaculado, que é o Srimad Bhagavatam. Vamos só ver aqui o contexto. Então vamos ver o significado de Srila Prabhupada. Diz assim: todas estas caridades eram destinadas aos brahmanas, cujas vidas eram inteiramente devotadas ao bem-estar da sociedade, tanto espiritual quanto materialmente. Os brahmanas não estavam prestando os seus serviços como os servos remunerados, senão que a sociedade supria-lhes todas as necessidades. Era tradição que alguns dos brahmanas que estavam em dificuldades financeiras recebessem moças para se casar. Portanto, os brahmanas não tinham problemas econômicos. Os reis kshatriyas e os comerciantes ricos forneciam-lhe tudo o que eles precisavam e, em troca, os brahmanas eram completamente devotados à elevação da sociedade. Era assim que funcionava a cooperação social entre as diferentes castas. Quando a classe ou casta dos brahmanas foi gradualmente se tornando negligente,
Sendo alimentada pela sociedade, apesar de não ter nenhuma qualificação bramânica, eles se degradaram, passando a ser brahmabanos, ou brahmanas desqualificados. E assim outros membros da sociedade também foram gradualmente decaindo do padrão social da vida progressiva. Como se descreve no Bhagavad Gita, o sistema de castas é uma criação do Senhor e é planejado de acordo com a qualidade do trabalho prestado à sociedade, e não em termos de direito inato, como afirmam falsamente na atual sociedade degradada. Srila Prabhupada aqui, glórias a Srila Prabhupada. Muito bem, muito interessante nesse significado, que ressalta um ponto importante, que é a degradação, que é inevitável nesse mundo material. Como a gente percebe, né? Se a gente colhe uma fruta, se a gente deixar ela lá amadurecendo, a gente vai ver que ela apodrece, né? Então, da mesma forma, o nosso corpo está envelhecendo, daqui a pouco esse corpo está velho, e aí eu vou ter que abandoná-lo, né? Porque ele vai simplesmente se tornar inútil para eu fazer umas atividades, né? Não consigo nem fazer as atividades, por exemplo, se eu tenho uma mentalidade mundana, quero, né, enriquecer, sei lá, essas coisas, e não vou conseguir, né? Mas o mais importante de tudo, como a gente estava falando no início, é se devotar a Deus, né? Se relacionar com Deus. Então eu não vou conseguir fazer isso também. Então que problema, né? Esse mundo material. Esse é o primeiro ponto. Esse é um sintoma da Kali Yuga, a quarta era, né? Da qual a gente está presente, vivendo. É dito que existem 4 eras, né? Os sábios conseguiram entender, né? E também, digamos, acessar, né, a partir da revelação, né, desse conhecimento através das escrituras. As escrituras revelam e os sábios compreenderam, então transmitiram para a gente. E hoje a gente consegue assim um pouco entender também, né? Estamos aí nos esforçando. Então existem 4 eras, né? E essa é a era que tem como assim sintomas ser completamente degradada em vários aspectos, se não dizer todos os aspectos, né? Questão moral, questão, enfim, muitos aspectos. Então, aqui diz que os brahmanas, né, se degradaram, fazendo com que toda a sociedade também se degradasse. Então, vamos entender os brahmanas. Os brahmanas são como a cabeça da sociedade, né? Vamos pensar racionalmente assim. O que pode ser a cabeça da sociedade? Né? O que pode ser, se o meu corpo aqui, né, é uma estrutura, né, toda bem organizada, sistemática, a cabeça é o quê? Né? É um controlador, né, digamos assim, um aspecto racional mesmo. Né? Então os brahmanas são esses intelectuais, sábios, são puros, né? Cultivam pureza, e então dá para chamar eles assim, né? São grandes professores e tudo. Então esse é um tipo, uma qualidade, né? Uma qualidade da sociedade. Então Krishna, ele criou esse sistema, chamado de Varna Ashram, Dharma, né? Então aí aqui é dito, Prabhupada colocou como casta, né? E justamente também para alegar a diferença, porque hoje em dia a gente entende casta completamente diferente, né? Deturpada, porque são os exemplos que a gente tem hoje, né? E não baseado no verdadeiro significado, né, que a gente encontra aqui no Shastra, na Escritura. Então hoje, o sistema, como ele afirma aqui no final, como afirmam falsamente na atual sociedade degradada, em termos de direito inato. O que ele quis dizer com isso? Que hoje, atualmente, por exemplo, aquela é uma família brahmana. Isso está, assim, digamos, explícito na sociedade, porque tem uma tradição e tal. Aí nasce dessa família mais uma criancinha, e aí, por direito inato, ela vai ser brahmana. Isso não está correto, de acordo com o Shastra, com as escrituras. Isso não tem lógica, porque a forma como Krishna ensinou, inclusive na Bhagavad Gita, não é
dessa forma, porque são qualidades, né? Qualidades que aquela alminha despertada, né? Ela consegue manifestar através do seu corpo, das suas atitudes, do seu comportamento, né? Então, como eu disse antes, as qualidades, se ela é intelectual, se ela cultiva pureza, cultiva conhecimento, né? Gosta de sempre transmitir o conhecimento, né? Isto é, ser um professor ou uma professora, né? Tudo isso, né? Ela se encaixa, né? Ela vai se encaixando nessa brahmana, nessa qualidade brahmânica. Então é mais ou menos dessa forma, né? E não por direito inato. Então, o termo para hoje que se conhece os ditos brahmanas é Brahma Bandhus, né, que chama aqui. Então, esse é o segundo ponto, né? Já falamos da degradação dos brahmanas. E o terceiro ponto que a gente pode comentar é sobre essa caridade, né? Os brahmanas, como eles têm essa natureza assim piedosa, essa natureza desapegada, eles não estão assim focados em obter riquezas, obter desenvolvimento econômico, essas coisas. Eles querem transmitir o conhecimento, querem realmente se entregam à sociedade, né? Para como a gente viu aqui no significado, elevar a sociedade a um padrão, né, elevado de conhecimento, de bem-estar, né? Eles são bons conselheiros, né? Então essas são as grandes, digamos, uma grande função, né? Então por isso é a cabeça, né? Pensa que, enfim. Então dessa forma, como eles se mantêm, aqui a gente vê um exemplo. Hoje a gente está vendo um bom exemplo de como eles são mantidos pela própria sociedade, já que eles são assim completamente entregues à sociedade em reciprocidade, doam muitas coisas a eles, mantêm completamente bem, né? Então a gente viu aqui como eles ganharam, vamos rever o verso. Os brahmanas ganharam não apenas vacas gordas vão suprir o alimento, né? O leite, como também ouro, moeda de ouro, roupas de cama, assentos de pele de animal, cobertores, cavalos, elefantes, moças e terras suficientes para o seu sustento. Tudo, né? Terra, as moças, como a gente viu no comentário, podem ser esposas, se for esse caso, talvez sejam também, enfim, auxiliares das esposas, né? Tudo isso. Elefantes, até elefantes, né? Cavalos, cobertores, assentos de pele de animal, que geralmente tem essa tradição, né? Um assento de veado, coisa assim, para meditação, né? Coisas assim. Roupas de cama, moedas de ouro, né? E vacas. Enfim, olha que coisa, né? Então, eles são mantidos dessa forma, com muita caridade. E esse é o Dharma daqueles que não estão nessa posição de, digamos, de cultivar ou se entregar plenamente à vida espiritual, né? Porque, como a gente viu, eu falei mais cedo, Varna Ashra, né? Os Brahmanas, essa qualificação faz parte da categoria de Varna, né? Que é a cabeça Brahmana, aí depois Kshatriya, depois Vaishya e depois Shudra. Então tem essas 4 qualidades, que pode se chamar a verdadeira casta, né, do sistema. Então são qualidades ali, né, que as pessoas acabam se encaixando. Kshatriya é aquele que governa, que tem qualidades para liderar, para proteger as pessoas, né? Todo esse, né, poder, vigor, enfim. Está tudo descrito na Bhagavad Gita, então você tem que consultar lá, muito bom. Então depois, Vaishya, aqueles que têm assim, uma grande tendência e habilidade com o comércio, com a agricultura, né? São muito bons em, né, comunicação e tudo isso. E por fim o Shudra, que são, tem mais uma natureza de servir, não são assim, tão dedicados a grandes estudos ou grandes comércios. Eles simplesmente servem, são servidores, né? São os trabalhadores, né? Braçais, enfim, auxiliares e tudo mais.
Então aí temos essas 4 características. E em seguida, né, do outro ladinho aqui tem o ashram. Aí são as ordens, né, do contexto espiritual, do contexto que se pode chegar a um patamar de vida espiritual. Que aí se começa com brahmacharya, aquele que veste laranjinha, raspa a cabeça e tudo mais, né? E depois grihastra, o chefe da família, o que cultiva uma vida familiar, né? Tudo com base espiritual, tá, gente? Tendo esse foco espiritual. Desse lado aqui, Astra, né? E depois o Vanaprastha, que se retira da vida familiar e volta, né, a praticar celibato, a estudar muito, né? Já numa idade avançada, né? Ele meio que retorna quase um brahmacharya, mas, né, num outro patamar. E por fim o sannyasi, que toma essa ordem de sannyasi para se entregar completamente à vida missionária, à vida de transmitir o conhecimento, de despertar as pessoas para a vida espiritual, né? O sannyasi é assim o último, né, que é completa entrega, renúncia. Então, dessa forma, a gente conheceu agora o Ashram Varna. Então, um Brahmana, por exemplo, que está na posição ali de, deixa eu ver, chefe de família, ele tem a sua esposa, mas não está completamente focado em, como a gente viu, avançar economicamente, satisfação, né? E porque ele está situado também no ashram. E assim, o foco dele é a vida espiritual, né? Então ele recebe muita, como ele está seguindo o Dharma, né, dos dois lados, tanto no Varna e Ashram, ele recebe assim, grandes bênçãos da sociedade, muita caridade. E faz parte também do Dharma da sociedade como grihastras, chefes de família, que não sejam, por exemplo, que sejam kshatras, né, grandes líderes, grandes reis, né, que o Dharma deles é dar caridade. Então, quem está dando caridade aqui é supostamente um rei, um grande rei, que eu pensei que é o contexto, mas certamente é isso, pelo que eu me lembro, né, antes. Então, esse é o terceiro ponto que eu gostaria de finalizar. Então, conhecemos hoje um pouco sobre a degradação das eras, né, a era de Kali, conhecemos um pouco sobre os Brahmanas em si, sobre o sistema Varnashram, de castas, o que é tudo isso, e sobre esse Dharma, né, o Dharma de cada um, né, que aqui a gente está vendo um grande exemplo da caridade, que faz parte do nosso Dharma, tá bom? Algum comentário? Deixa eu ver se tem algum comentário por aqui.